Boa noite a todos. Nesse vídeo eu vou dar dicas de filmes e documentários para que você possa compreender um pouco da história política brasileira, tá, gente? Então, vem comigo que eu vou passar de uma forma bem objetiva algumas dicas de documentários e de filmes que vão explicar um pouco da nossa história política, da história política, no caso, a história política brasileira, tá? Bem, eu selecionei entre 5 a 6 documentários e filmes, talvez essa relação passe um pouco mais, mas eu pretendo ser bem objetivo para não cansá-los e cansá-las, mas eu começaria com uma série que você encontra no YouTube, é bem tranquila, que é a chamada História do Brasil por Boris Fausto. Boris Fausto, ele é professor da USP, professor aposentado, teve uma trajetória e tem uma trajetória ainda brilhante como acadêmico, como intelectual. E o Boris Fausto, ele é um professor, um historiador brasileiro que muito versado na parte da Revolução, vamos colocar assim, Revolução de 30. Né? A gente já fez até um vídeo sobre isso. Mas ele tem um livro chamado História Concisa do Brasil e ele fez um resumo desse livro em pequenos documentários, em pequenos vídeos que você encontra no YouTube, onde ele vai fazer uma análise da história brasileira, né, de toda a história do Brasil, o Brasil colonial, o Brasil colônia, o Brasil império, o Brasil a República dos Coronéis, era Vargas, enfim. E obviamente que ele vai dar, dentro desses vídeos, dentro desses documentários, vamos colocar assim, ele vai trazer uma visão social, econômica, mas também uma visão política da história do Brasil. Ele vai contar um pouco da história política do Brasil. Então eu recomendo, porque é um documentário para quem não tem familiaridade com a história política, não só política, mas com a história social, com a história econômica do Brasil. É um documentário que vai te ajudar bastante, porque ele é muito didático, ele é muito tranquilo, tá? E aí, no caso, ele vai trazer observações sobre não só a história política, mas a história social, a história econômica do nosso país, tá? Sobre Império, eu acho que vamos começar, né, tentando manter aqui uma sequência, né, Império, uma sequência aí sobre República, era Vargas, mantendo sempre essa sequência, Império, República, era Vargas, enfim, até os dias atuais. Eu acho que um filme que pode elucidar, pode ajudar bastante as pessoas que querem ter uma visão bem interessante da formação do Estado Nacional Brasileiro e também do Império, é um filme chamado Mauá, o Imperador e o Rei. Né? É um filme que vai trazer, vai contar a história de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que num determinado momento se tornou um dos homens mais ricos do mundo, era um homem mais rico do Brasil, um dos homens mais ricos do mundo, e que foi um homem que faliu. Né? Ele faliu, no fim da vida ele conseguiu recuperar a sua carta de comerciante, do nome limpo na praça, mas Mauá tem uma história fantástica, porque é uma história que vai contar, não só, através de sua biografia, não só a história econômica do Brasil, mas também a história política. Quer dizer, as intrigas palacianas, a relação que ele tinha com o imperador. Então é um filme que eu recomendo bastante, tá? Muito, é um filme que eu recomendo bastante. Um outro filme que eu recomendo, e aí já pegando a parte de República, a parte que nós chamamos de República dos Coronéis, eu recomendo um filme chamado Canudos, que na realidade vai analisar uma guerra que houve aqui no Nordeste a partir de 1896, né, no sertão da Bahia,
não é? E que você vai ter aí como protagonistas o Antônio Conselheiro e, enfim, e do outro lado você vai ter aí o Exército Brasileiro contra os liderados do Antônio Conselheiro. Mas eu chamo a atenção, mas professor, o que é que isso tem a ver com política? Na realidade, o filme ele vai mostrar como as elites políticas brasileiras enxergavam o Nordeste. É uma coisa que obviamente que a pessoa que assiste o filme, é uma reflexão que o filme faz, porque as instituições republicanas, o exército e como as elites brasileiras da recém-instaurada república enxergavam o Nordeste. Quer dizer, Antônio Conselheiro realmente era um líder messiânico, ele era um maluco, muitas vezes como as pessoas como ele foi colocado à época. Então eu acho que Canudos, você assistindo com uma visão, como é que eu posso dizer assim, com uma visão crítica, ele vai colocar duas questões aí bem interessantes. Primeiro, como é que as elites brasileiras enxergavam o Nordeste e como as instituições que foram criadas pela República ou que foram fortalecidas pela República, como é o caso do Exército Brasileiro, não é? Como é que essas elites, como é que essas instituições, como é que a elite intelectual brasileira, e aí é uma discussão que é um debate que a gente pode fazer aqui sobre os sertões de Euclides da Cunha, como é que essas elites enxergavam, essas instituições enxergavam o Nordeste? Como é que elas enxergavam o nordestino? Como o Nordeste era visto? Tá? Então, essa reflexão, o filme Canudos, ele vai quem assiste, eu acho que são algumas reflexões, algumas indagações que você pode fazer e que o filme com certeza vai te dar essas respostas. Tá? Um outro documentário, e aí no caso são documentários, não são os outros dois que eu falo. O primeiro é um documentário, Boris Fausto, o segundo sobre Mauá é um filme, sobre a República dos Coronéis é um filme também, Canudos. Mas eu chamo a atenção para vocês agora sobre documentários de um cineasta chamado Silvio Tendler, que escreveu três grandes clássicos. Ele escreveu, no caso, a Força de Expressão, mas ele gravou três grandes documentários que são três grandes clássicos. O primeiro são Os Anos JK, o segundo, Django, e o terceiro, A Travessia, esse mais recente, que conta a história do Tancredo Neves. Esses três documentários, eles têm como pano de fundo a história política brasileira, desde 1930 até praticamente agora na redemocratização. O primeiro, Os Anos JK, que o nome já diz muita coisa, vai falar sobre a trajetória política do JK. O personagem principal é o JK, mas o pano de fundo é a história política brasileira de 1930 até 1964, 68, tá? Que foi o período onde o JK ele teve uma atuação intensa, uma atuação política intensa. Só para vocês terem uma ideia, o Juscelino Kubitschek foi nomeado chefe de gabinete do interventor, do governador à época de Minas Gerais, chamado Benedito Valadares, em 1933. Depois Juscelino vai ser eleito deputado federal, depois vai ser em 1940 prefeito de Belo Horizonte até 45, depois se elege deputado federal, depois governador do estado de Minas, em 1950, depois presidente da República, depois se elege senador agora pelo estado, vai se eleger senador pelo estado de Goiás, e aí ele vai ser cassado, em abril de 64 pelo governo civil militar. Mas, na realidade, tudo isso que eu falei aqui, toda essa história política brasileira, e aí entra o Vargas, entra outros políticos aí da história política brasileira, da história do Brasil, da história política. Então, é um documentário que vem de 30, ele vai até 1964. O outro documentário é o Django. Esse vai fazer uma análise, como já falei, do João Goulart, que também foi um outro político bem interessante, foi presidente da República, herdeiro político de Vargas, herdeiro político do trabalhismo,
E esse documentário também vai fazer uma análise da política brasileira da década de 30, não é? Mas o forte realmente é a década de 40, 50 e 60, onde é durante esse período que o Jango ele vai ter uma atuação política mais intensa. E o documentário ele vai fazer uma análise ainda mais profunda, digamos assim, sobre o governo do Jango. Então ele vai falar sobre ligas camponesas, sobre as tensões que ocorreram naquela época, na década de 60. Então, também é um documentário muito interessante. Obviamente ele tem um outro viés, ele tem o foco maior do trabalho, no caso do Jango, é a década de 60, o governo do Jango. É uma discussão uma discussão intensa sobre o golpe civil militar de 64. Então também é um documentário que vale a pena. E aí Silvio Tênis também nos brinda com outro documentário, esse de 2011, chamado A Travessia, que conta a história do Tancredo Neves. Tancredo Neves, que foi eleito presidente indiretamente, né, o primeiro presidente civil pós 64, ele foi eleito em 85, mas que morreu antes de tomar posse. Mas A Travessia já é um documentário que fala um pouco dessa história mais recente, vamos colocar assim. A história, digamos assim, da década de 70, do século passado, da década de 80, vai falar sobre as diretas, sobre a redemocratização. Não é? Então é um documentário também que eu recomendo. Não é? Eu diria que com esse documentário, A Travessia, Silvio Tendler, ele meio que completa, digamos assim, completa um ciclo da história política brasileira. Não é? Usando JK, ele pega a década de 30, a década de 40, 50, 60. Jango, ele vai pegar aí a década de 50, 60, com mais ênfase, digamos assim, principalmente a década de 60 e início da década de 70. Jango vai morrer em 76. E ele vai nos brindar aí com esse último documentário, que é sobre o Tancredo que foi eleito, né, presidente em 85. Então é uma história, digamos assim, uma história mais recente, tá certo? A história política mais recente do Brasil. Então esses três documentários eles fecham aí esse ciclo da história política brasileira, né? Vai abordar de uma maneira bem didática esses momentos da história política brasileira. Eu recomendo esses três: o Usando JK, o Jango e A Travessia. Acho que do governo Collor, do governo Sarney, governo Collor, governo Lula, governo Fernando Henrique, tem um documentário. Na realidade é um documentário que foi feito à época quando o Lula se elegeu presidente. Um documentário feito pela Bandeirantes. Não é? Lula presidente. E aí é um documentário que vai trazer a história política do Lula, né? Mas é uma história que... E aí o forte do documentário é as lutas, né? As lutas pela redemocratização do país na década de 70, vai entrar na década de 80, fazer uma análise do Lula como constituinte. Então já é um documentário que já pega aí década de 80, década de 90, anos 2000, tá? E eu acho também um documentário que merece uma análise, não é, independente aqui de qualquer... nós vivemos hoje um momento, né, hoje uma certa polarização política, mas a minha análise aqui é uma análise meramente acadêmica, não é? Mas é um documentário muito sério, um documentário bem ilustrativo e que vai trazer também um pouco da história política do Brasil nesse período, né? Década de 70 do século passado, década de 80, década de 90, até a chegada do Lula ao poder nos anos de 2002, tá? Então são esses documentários que, no caso, eu passei 5 documentários e 2 filmes, disse que seria entre 5 e 6, já acabei falando de 7, mas eu queria passar também essas informações para vocês, tá? Então, muito obrigado e bons estudos. Obrigado.